Muito bem, então bom dia a todos e todas. Eu hoje vou começar um pouco com vocês sobre a linha de trabalho que a gente desenvolve no laboratório. Eu vi em algumas apresentações que alguns docentes falavam um pouco da sua história. Eu não sei se vai ter muito tempo para fazer isso, mas eu posso pontuar assim rapidamente, pelo menos onde que eu estou, qual é o meu contexto no Instituto, como é que eu entrei. Posso falar isso rapidamente, mas eu vou fazer isso já com a tela aqui projetada, tá? Eu queria começar com vocês hoje. Tá aí, trombose e câncer, bases celulares e moleculares. Eu vou tentar não ser muito detalhista nas técnicas, já que a gente tem uma audiência variada, né? O pessoal da educação, linhas diferentes. Eu imagino que as pessoas trabalham com as mais diferentes linhas de trabalho, de pesquisa, que é uma característica que eu gosto muito no Instituto. Então, vou tentar, por mais que vocês vejam um slide assim meio difícil de entender a princípio, eu vou tentar simplificar, tá? Bom, então eu sou o Robson, trabalho aqui no Instituto de Bioquímica há vários anos. Eu entrei aqui como aluno de iniciação científica em 92, eu acho. Acho que foi em 92. Fiz mestrado, fiz doutorado aqui no Instituto e sou docente do Instituto desde 2002. Então, já há 18 anos que eu tenho trabalhado como docente e, na verdade, o que eu vou falar para vocês aqui do trombose e câncer, bases moleculares e moleculares, na verdade, nada mais é do que um pouco da história do laboratório, que hoje a gente chama de laboratório de trombose e câncer. Então, é um assunto que a gente tem trabalhado bastante nos últimos anos, embora nem trombose, nem câncer diretamente tenham sido temas do que eu fiz na pós-graduação, foram coisas que eu acabei estabelecendo depois. Bom, como é que a gente pode começar aí essa história? A gente pode começar de uma forma simples. Trombose e câncer, vamos olhar o que é trombose, né? Então, trombose se a gente quiser fazer uma definição relativamente simples, nada mais é do que, na verdade, a formação de um material intravascular num momento que não deveria se formar e, na verdade, sem uma função específica para esse vaso na circulação do sangue, que, na verdade, é o sistema em que a gente vai observar esse processo patológico. Então, o sistema circulatório dos vertebrados é um sistema fechado, então o sangue circula dentro de vasos condutores, que são os vasos sanguíneos, impulsionado por uma bomba muscular, que é o coração. E, na verdade, se a gente pensa que esse sistema é fechado, eventualmente a gente precisa reparar danos nesse sistema vascular, caso haja, por exemplo, uma ruptura. Isso, na verdade, consiste o que a gente conhece como coagulação sanguínea, agregação plaquetária. Então, esses fenômenos têm, a princípio, um objetivo bastante nobre no nosso organismo, mas como, infelizmente, ocorre em praticamente tudo que existe no nosso organismo, esse sistema que, a princípio, tem um objetivo importante, ele pode ocorrer de forma inadequada e gerar problemas. Então, a trombose, na verdade, nada mais é do que uma exacerbação desse fenômeno que deveria ser bastante importante para manter a integridade vascular e a fluidez do sangue e, por diferentes razões, pode levar à formação desse material dentro do vaso e, eventualmente, gerar uma oclusão parcial ou total do vaso, atrapalhando, então, a circulação do sangue, ou, eventualmente, esse material pode ter uma parte dele desprendida, que pode fluir pela circulação, se aprisionar numa outra parte do leito vascular e gerar problemas similares. Oclusão, dificuldade na chegada de sangue, se for, por exemplo, num leito arterial, então isso vai, obviamente, ocasionar problemas, ou pode atrapalhar a saída do sangue venoso, também vai gerar problemas. Então,
se a gente olha agora, né, a nível celular e molecular, como eu falei para vocês, eu vou tentar não ser muito específico, a gente vai entender que esse material ele pode se formar dentro do vaso como resultado principal da exposição ao sangue de elementos que não deveriam estar em contato com ele. Então, por exemplo, a gente tem na camada subendotelial, então, na verdade, aqui ó, a figura mostra para a gente a camada endotelial. Essa camada endotelial, ela é abaixo dela, isso aqui é um corte do vaso sanguíneo, ela vai ser formada por uma matriz extracelular e células que podem, principalmente, ser células musculares lisas, fibroblastos, fazendo, então, a composição do vaso sanguíneo. Mas essa camada interna do endotélio, ela é uma camada extremamente importante porque ela previne o contato do sangue com essa região logo abaixo do endotélio, que é essa chamada matriz subendotelial, e com as próprias células musculares. Então, na verdade, quando ocorre contato do sangue com essa região abaixo do endotélio, você dispara fenômenos que levam à formação desse material, que é formado principalmente por fibrina e por plaquetas, então, mas não exclusivamente, como eu vou falar para vocês mais à frente, e que a gente vai perceber que esse material ele pode ter dois objetivos principais. Ou esse material ele se forma porque houve uma lesão vascular e a gente quer prevenir perda sanguínea, ou porque a gente está vivenciando algum fenômeno que deflagra a formação desse material no momento inadequado. E, como eu falei para vocês, na verdade, se você observa a formação desse material depositado, você vai chamar esse material de trombo, e a patologia, o processo patológico de trombose. Então, a trombose ela será resultado da exacerbação então, desses processos que são principalmente relacionados com a exposição da matriz subendotelial. Bom, quando a gente fala em trombose, é impossível não falar de Rudolf Virchow. E, na verdade, o Rudolf Virchow é considerado o papa da patologia. Então, ele é um cientista alemão, século XIX. Ele cunhou muitos termos importantes que são usados até hoje. E, na verdade, para quem trabalha com trombose, ele também é um cientista muito importante. Porque Virchow, na verdade, ele foi... É incrível como ele conseguiu definir conceitos que são válidos até hoje. Então, Virchow definiu basicamente por que a trombose ocorre. Quer dizer, a formação daquele material dentro dos vasos, que pode ocluir total ou parcialmente a circulação sanguínea. Basicamente, o que o Virchow definiu foi o que hoje a gente conhece como tríade de Virchow. Então, quer dizer, o que é a tríade de Virchow? Virchow definiu que, na realidade, existiriam 3 possíveis causas para a ocorrência da trombose, que poderiam ser alterações na parede do vaso, alterações no fluxo sanguíneo ou alterações nas propriedades do sangue. Vocês veem que são, na verdade, termos bem genéricos, né? Mudança na parede, no fluxo ou nas propriedades do sangue. E, na verdade, o que a gente sabe hoje é que Virchow, de fato, estava correto na sua definição inicial. Hoje, se a gente olha, na verdade, as causas celulares e moleculares, a gente basicamente cai em uma dessas 3 categorias. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se a gente olha, por exemplo, defeitos genéticos, principalmente nos reguladores do processo hemostático e da formação dos coágulos sanguíneos, a gente vai perceber que a principal causa de trombose venosa é associada, ou pelo menos as mais potentes, é associada a deficiências genéticas em algum desses fatores. Então, onde é que isso cai? Nas propriedades do sangue. Quer dizer, é óbvio que no século XIX, naquela época, não existia nada disso, não sabiam nem quem eram os fatores genéticos
associados a isso, muito menos quem eram os reguladores da hemostase, porque a cascata de coagulação, como a gente conhece hoje, ela foi mais ou menos definida na década de 60, do século 20. Outro exemplo, anormalidades no fluxo sanguíneo, estase. O que significa estase? Estase é quando você reduz o fluxo num leito vascular. E isso pode ser, na verdade, causado por fenômenos muito simples, como, por exemplo, o indivíduo ficar acamado por um longo período de tempo. Como a gente vê, basicamente, com todo indivíduo está num CTI, por exemplo. Mudança no fluxo. Claro que os mecanismos celulares e moleculares que explicam por que a estase causa trombose, isso foi definido mais recentemente. Mas Virchow, na época, no século XIX, ele já definiu que essas mudanças de fluxo poderiam interferir fortemente com a formação de trombos. Parede do vaso. A gente sabe hoje que a principal causa de trombose arterial, que é aquela trombose que é muito associada ao infarto do miocárdio, é quase que integralmente causada, não vou falar integralmente, mas fortemente, mais de 90%, causada por aterosclerose, que na verdade é a deposição de um processo inflamatório na parede do vaso com deposição de lipídios e a formação daquelas placas de ateroma que acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar. Então, parede do vaso. Então, olha que loucura. Virchow, no século XIX, com toda a limitação técnica da época e sem os avanços tecnológicos que a gente vivenciou no século XX e tem vivenciado, na verdade, cada vez mais, com técnicas cada vez mais robustas e poderosas, ele conseguiu fazer uma definição básica que perdura até hoje. E, basicamente, o que a gente faz quando a gente encontra um novo fator associado à trombose, a gente acaba classificando nesses três. Bom, basicamente, para falar nisso, eu conversei com vocês sobre causas possíveis da trombose. E o câncer, na realidade, é uma outra causa possível de trombose, embora, pelo menos na época de Virchow, não fosse muito claro se tentar associar o que o câncer causa exatamente para poder aumentar a propensão à trombose. Quando a gente fala de trombose e câncer, a gente acaba falando de um outro cientista, também do século XIX, que também foi um visionário nesse campo específico da ciência, mas nesse caso a gente está falando do Armand Trousseau, que foi o primeiro indivíduo que documentou ele descreveu que uma fração significativa dos pacientes que eram diagnosticados com câncer no hospital onde ele trabalhava apresentavam um fenômeno trombótico que precedia esse diagnóstico de câncer. Então, quer dizer, na verdade, o que o Trousseau documentou? Trousseau documentou que indivíduos que apresentavam trombose com frequência apresentavam posteriormente um diagnóstico de câncer. E, obviamente, isso dadas as limitações da época, tanto para o diagnóstico da trombose quanto para o diagnóstico de câncer. Então, em geral, a gente está falando de casos que são casos, não casos precoces, mas casos relativamente mais avançados. Na verdade, uma história interessante é que Trousseau sofreu o que hoje a gente chama de síndrome de Trousseau. Ele apresentou um fenômeno trombótico e, posteriormente, ele faleceu de um câncer do estômago. Então, infelizmente, Trousseau documentou um fenômeno no qual ele foi vítima e que tem sido estudado principalmente ao longo do século XX. Esse interesse foi retomado, eu diria, mais ou menos em torno da década de 80, em que se comprovou que realmente a trombose ela é uma causa importante de morte em pacientes com câncer. Se mostrou claramente que para muitos tipos de câncer a ocorrência de evento trombótico ela tem associação com o pior prognóstico da doença. Obviamente, uma pergunta que é comum é
saber se essa trombose associada ao câncer, ela é igual para todos os tipos de câncer? E a resposta é não. Cada tipo de câncer terá uma uma diferente propensão à formação dessa comorbidade que é a trombose. Então, a gente vai ter, por exemplo, tipos de câncer que terão mais frequentemente a propensão à formação de trombos. Por exemplo, o câncer pancreático, o câncer de pâncreas é, sem dúvida alguma, o principal. Sim, ele é o top 1 dos tipos de câncer associados à trombose. Existem outros, então, o tumor do sistema nervoso central, que é o glioblastoma, leucemia mieloide aguda, câncer de estômago, esôfago, renal, pulmão, câncer de ovário. Então, a gente tem aí um grupo de tipos de câncer que tem maior ocorrência e a gente tem também tipos de câncer que tem baixa ocorrência, de uma forma geral, como, por exemplo, o câncer de mama, que é considerado um tipo de câncer com baixa ocorrência de trombose, mas que eu vou mostrar para vocês, curiosamente, é o tipo de câncer que a gente teve interesse de trabalhar. E eu vou explicar para vocês por quê, que no começo também não foi muito fácil a gente ter escolhido esse tipo de câncer, porque as pessoas criticavam, dizendo que, olha, por que você está usando mama se o mais comum é no pâncreas? Os primeiros trabalhos, eu diria mais assim na década agora de 90 e mais 2000, que associaram modelos animais de tumor com modelos animais de trombose, os primeiros trabalhos foram feitos com câncer de pâncreas. E um dos primeiros trabalhos que a gente fez no laboratório foi com melanoma. E a gente foi duramente criticado de por que usar um modelo que tinha baixa ocorrência. Agora, hoje a gente sabe que praticamente todos os tipos de câncer em algum momento vão se associar com ativação da coagulação sanguínea ou ocorrência de trombose. Não necessariamente uma manifestação trombótica detectável num paciente, mas no modelo animal certamente a gente consegue flagrar isso com frequência e isso tem uma associação importante com que a gente pode ver na figura em seguida, que é o fato de que, eventualmente, o que vai acontecer é que a trombose ela vai estar associada com uma pior sobrevida. Agora, não só a trombose, mas a própria ativação dos fenômenos que levam à trombose já poderiam contribuir para a evolução negativa do câncer, sem necessariamente você ter formação de trombo. Mas essa definição ela foi feita basicamente no início dos anos 2000. Esse é um trabalho muito importante, publicado no New England Journal of Medicine, que a gente sempre usa como exemplo, porque ele é um dos primeiros. E esse trabalho ele é bem interessante porque o que o Sorensen fez foi comparar curvas de sobrevivência ao longo de muitos anos. Vocês veem que chega a 20 anos depois do diagnóstico, e o percentual de sobrevivência buscando um banco de dados bem extenso. Então, o que ele fez foi comparar pacientes com câncer que não tiveram diagnóstico de tromboembolismo venoso, que é uma manifestação trombótica, no início da doença, versus indivíduos que tiveram manifestação trombótica no início da doença. E aí, na verdade, eu não estou falando necessariamente de trombose que precedeu o diagnóstico de câncer. Pode ter sido naquela janela ou pouco antes ou um pouco depois. Tá? Hoje, o que a gente chama de síndrome de Trousseau não diz respeito somente à trombose que ocorreu antes do diagnóstico de câncer. Mas, na verdade, os termos síndrome de Trousseau hoje abrange qualquer ocorrência trombótica que possa ter ocorrido antes, durante ou depois do diagnóstico do câncer. Então, nesse trabalho especificamente, a gente está falando de um diagnóstico mais ou menos nessa janela de tempo aqui, ainda nos primeiros 6 meses. E o que a gente vê claramente é que os indivíduos que tiveram câncer e trombose simultaneamente tiveram uma sobrevida menor do que aqueles que tiveram câncer sem trombose. Então, a gente pode ver isso com bastante clareza aqui, ó. Mais ou menos no 4º ano, a gente vê, 5º ano, 5 anos depois do diagnóstico, olha o percentual de indivíduos vivos que tiveram câncer sem trombose e os que tiveram câncer com trombose.
E quando você chega ao final aqui, 15 anos, a quantidade de pessoas é ainda mais dramática. Então, na realidade, esse estudo ele lançou a seguinte dúvida. Bom, tudo bem, o indivíduo tem trombose, tem câncer, então, na verdade, você está falando de 2 problemas simultaneamente, então é óbvio que ele vai ter uma sobrevida menor. E, em cima dessa hipótese, é que começou a se desenhar um monte de coisa. Bom, como é que se estuda isso em humanos? Para a gente poder entender isso em humanos, né? E já que eu estou partindo do pressuposto que, bom, se o cara tem trombose e câncer, ele terá uma sobrevida menor, então vamos tentar identificar quem é esse indivíduo. Quem são os indivíduos com câncer que terão maior chance de desenvolver trombose para, eventualmente, eu poder tratar esses indivíduos e poder melhorar essa questão da comparação das curvas. Então, esse indivíduo aqui, o Corona, que é um médico radicado no Reino Unido, ele desenvolveu vários trabalhos muito interessantes, e aí eu já estou falando também anos 2000, mas mais ou menos meados para o final da primeira década do ano 2000, e o que ele fez foi criar um score, né, uma forma de você avaliar os pacientes, uma forma que se mostrou muito eficaz para você poder detectar quem seriam os pacientes que teriam uma propensão a ter trombose. Então, na verdade, outros estudos epidemiológicos seguiram o estudo Sorensen. Se a gente for procurar na literatura, a gente vai ver dezenas, se não centenas de artigos epidemiológicos, ou seja, que simplesmente avaliaram a ocorrência de trombose, paciente com câncer, e aí dissecando, tipo A, B, C de câncer, metastático, não metastático. Então, com base nesses trabalhos todos que foram sendo acumulados do começo até o final, né, da primeira década dos anos 2000, o que o Corona conseguiu fazer foi o seguinte: ele criou um score no qual a gente conseguia, com avaliações relativamente simples a princípio, tentar avaliar se aquele indivíduo teria maior chance ou não de ter trombose. Então, por exemplo, ele avaliou, por exemplo, fatores associados ao paciente. Então, idade, raça, gênero, comorbidades, obesidade, histórico pregresso de trombose, seriam fatores importantes para a gente tentar ter um histórico que poderia ou não ter uma associação trombose e câncer. O próprio tipo de câncer ou a fase em que esse tumor se encontra. Então, onde é o câncer? Que o sítio primário, na verdade, é isso. Onde ele se formou originalmente? Qual é o estágio em que ele se encontra? Ele tem metástase? Ele não tem metástase? O crescimento dele ainda é pequeno, é grande? A histologia desse tumor, porque isso aí, na verdade, é o padrão ouro ainda, né? Embora a gente tenha muitas formas de definir isso molecularmente, mas ainda permanece a classificação histológica como muito importante para definir a agressividade dos tipos de câncer. Então, a classificação histológica, o tempo após o diagnóstico inicial, curiosamente, nessa história de trombose e câncer, a gente percebe que os primeiros meses do diagnóstico são muito importantes para determinar se esse indivíduo vai ter trombose ou não. Fatores associados ao tratamento. Então, vários. Cirurgia. A cirurgia, na verdade, é um fator protrombótico, independente de ser associado ao câncer ou não. O indivíduo que faz uma cirurgia, ele, per se, sofre um trauma que é protrombótico. Radiação, catéter, quimioterapia, agentes antiangiogênicos, terapia hormonal, e aí, né, câncer de mama, câncer de próstata, agentes que estimulam a eritropoiese, enfim, a gente tem aí uma série de fatores que são ligados ao tratamento e que eventualmente serão importantes para a construção desse score. E biomarcadores. Obviamente, quando a gente pensa em doença e pensa em tentar saber quem tem maior chance ou não de desenvolver um determinado, né, processo patológico, uma comorbidade, ou tentar saber se aquela doença vai ter um curso mais agressivo ou não,
a gente sempre está falando de biomarcadores. Então, para qualquer doença, alguém estuda biomarcador. Então, por exemplo, a gente tem para esse score do corona biomarcadores muito simples, como, por exemplo, marcadores que são dados por um hemograma. Contagem de plaquetas, contagem de leucócitos, hemoglobina, né, a quantidade de hemoglobina no sangue, dedímero, que eu não vou falar muito, mas entrou muita evidência agora com o Covid. Isso aqui, na verdade, é um marcador de fibrinólise, ou seja, de degradação de fibrina sistemicamente falando, e alguns fatores que foram investigados de forma laboratorial, de forma mais experimental, vamos dizer assim, em pacientes ou em modelos animais, e que foram se mostrando bastante importantes para a gente delinear essa probabilidade do indivíduo apresentar trombose ou não. Tá? Bom, eu vou começar falando de um desses fatores experimentais que a gente trabalhou no laboratório e que é um fator bastante interessante, que é chamado fator tecidual, porque, na verdade, o fator tecidual ele já apareceu aqui na apresentação. Ele é um dos fatores que estava destacado naquela figurinha que eu mostrei para vocês, né? Que quando a gente tem lesão vascular, a gente tem a exposição de subendotélio, e quando esse subendotélio é exposto, essa proteína, então, na verdade, o fator tecidual é uma proteína, quando ele entra em contato com o sangue, ele acaba sendo importante para deflagrar a formação de fibrina, que é um dos componentes principais aqui do coágulo ou do trombo. Então, na verdade, que a gente inicialmente começou a se questionar era, será que o fator tecidual ele pode ser importante para a trombose associada ao câncer? E aí vários trabalhos foram tentando mostrar isso. E uma coisa interessante que se mostrou era o seguinte, que o fator tecidual ele é uma proteína que pode ser expressa pelo compartimento no compartimento tumoral. Então, essa figura que eu estou mostrando aqui com o cursor, ele é a representação de uma massa tumoral e trabalhos também do início da década de 90, então, na verdade, trabalhos até anteriores àquele do Sorensen, do New England Journal of Medicine, começaram a mostrar que essa proteína poderia ser expressa em tumores. E, curiosamente, quanto mais agressivo o tumor, aparentemente mais ele expressava dessa proteína. Só que a questão é a seguinte, o tumor ele não está na corrente circulatória e, embora possamos ter células tumorais dentro da corrente circulatória, isso é um evento que não é muito comum, a gente não vê muitas células tumorais dentro da corrente circulatória, mas o fator tecidual estava lá sendo expresso por essas células cancerosas e, eventualmente, como é que a gente poderia explicar ou tentar entender se essa proteína poderia ter um papel na trombose associada ao câncer. Então, como é que isso foi feito logo no início em que se postulou isso? Isso foi feito da seguinte forma, tentando mostrar que, de alguma forma, essa proteína poderia chegar na corrente circulatória no indivíduo com câncer. E uma das formas que isso poderia acontecer seria através de estruturas que hoje são superestudadas, que são as chamadas vesículas extracelulares. Então, as vesículas extracelulares, elas foram ganhando uma importância enorme nas últimas décadas. Foi criada uma sociedade internacional de vesícula extracelular, se criou várias formas de padronização de isolamento, de detecção, e o que se mostrou, na verdade, é que essas vesículas elas poderiam ser categorizadas. Bom, isso aqui não é exatamente super recente, mas vamos dizer que até 10 anos atrás elas poderiam ser bem categorizadas em duas classes principais, que seriam os exossomos, que seriam partículas muito pequenas, com um tamanho na escala nanométrica, e vesículas um pouco maiores, na escala mais micrométrica, né, de 0,1 a 1 micrômetro, então, na verdade, é uma faixa, e que seriam, na verdade, resultado de brotamento dessas vesículas a partir da membrana das células. Ao passo que os exossomos seriam vesículas que seriam formadas ativamente pela fusão dos corpos de endossomas
na parede da parede da célula e do brotamento dessas vesículas para um fenômeno ativo, né? Um fenômeno que a célula realmente produz intencionalmente. O que acontece? Essas vesículas, elas na verdade, elas contêm basicamente aquilo que as células que as produzem apresentam. Então, tanto os exossomos quanto as microvesículas possuem uma bicamada lipídica, possuem proteínas na sua superfície, proteínas no seu interior. Podem conter material genético, na verdade, ácidos nucleicos, né? Micro-RNAs, enfim. Na verdade, essas estruturas que são geradas pelas células, e hoje a gente sabe que são células, todas as células são capazes de gerar, são estruturas que podem carrear macromoléculas de uma célula para outra ou de um local para o outro. Então, por exemplo, uma célula localizada no sistema nervoso central pode gerar vesículas que podem ganhar corrente circulatória e modular sistemicamente alguma coisa. Um tumor pode gerar vesículas e essas vesículas podem alcançar outro ponto do organismo e gerar algum tipo de resposta. Ou simplesmente podem estar no sangue. Então, esses estudos iniciais com esse tipo de estrutura mostrou que fluidos biológicos de pacientes oncológicos apresentam alta quantidade de vesículas. E aí, vários trabalhos, exossomos, microvesículas, começou a se mostrar um monte de papéis para essas vesículas, vários processos patológicos, não só no câncer. Então, hoje, praticamente, todos os processos patológicos têm alguma associação com algum tipo de produção de vesícula, e na trombose associada ao câncer isso não foi diferente. A gente trabalhou com isso no laboratório alguns anos atrás, em que a gente buscou um modelo celular. A gente, na verdade, pouco trabalhou com amostra de paciente no laboratório. Na maioria das vezes, nosso laboratório trabalhou com linhagem e modelo em vivo. E a gente conseguiu trabalhar alguns anos atrás com duas linhagens celulares que, na verdade, representavam um melanócito, que é uma célula típica da pele, nesse caso aqui um melanócito de camundongo, e uma linhagem que foi gerada a partir dessa, que não é tumoral, foi gerada a partir do melaná, que se tornou tumoral, que é a linhagem de melanoma TM1. Então, na verdade, é um trabalho que foi desenvolvido pelo pessoal da USP. Eles geraram essa linhagem tumoral a partir dessa que não era tumoral. E, obviamente, diferenças importantes, morfológicas ou de crescimento, foram mostradas originalmente. O que a gente mostrou foi que a quantidade de fator tecidual produzida pela linhagem não tumoral e pela linhagem tumoral eram diferentes. A linhagem tumoral gerava mais fator, ou expressava mais dessa proteína, fator tecidual, que é uma proteína que deflagra a coagulação sanguínea. Ela era gerada em quantidades maiores pela linhagem tumoral em comparação com a linhagem não tumoral. O que a gente fez foi isolar vesículas dessas linhagens. Então, a gente fez isso de uma forma que, na época, e até hoje, na verdade, a centrifugação é uma metodologia importante, mas a quantificação, hoje, ela é mais usada para as microvesículas, ou seja, para essas vesículas maiores. O que a gente fez foi cultivar essas células e, com o meio de cultura, o sobrenadante, não as células, a gente submeteu a centrifugação e isolar as vesículas, analisando depois por citometria de fluxo. Então, essas vesículas isoladas e inoculadas no camundongo, elas, quando provenientes da linhagem tumoral, foram capazes de acelerar a trombose num modelo específico que a gente usou na época no laboratório. Então, na verdade, a gente usou um modelo de trombose arterial, em que a gente isola a artéria carótida, coloca um probe de ultrassom que detecta o fluxo do sangue naquele local e a gente combina um laser verde com a inoculação sistêmica de um corante chamado rosa de bengala. Esse corante é inoculado intravenosamente na cauda do animal. Quando ele circula sistemicamente no animal, quando ele passa por essa área aqui, em que tem incidência do laser verde, essa área especificamente, ela vai formar
radicais livres que lesam internamente o vaso e geram a ocorrência de um trombo. Nesse caso, nesse modelo, tudo setado dessa forma, em torno de 60 minutos. Então, inoculou o corante, jogou um laser verde, que é um laser que não é um laser capaz de gerar lesão no tecido, somente se ele enxergar intravenosamente o corante que, na excitação com laser, gera formação de radicais livres e oclui o vaso. Quando a gente inoculou nesses animais antes do corante verde, a gente inoculou vesículas isoladas do melanócito, a gente viu que não houve nenhuma diferença na formação do trombo, mas quando a gente inoculou vesículas provenientes da célula tumoral, a gente viu que a trombose era acelerada significativamente. Então, na verdade, o que a gente propôs? A gente propôs que as vesículas presentes, se a gente colocasse elas no sangue, elas poderiam auxiliar na aceleração de um evento trombótico. E a gente mostrou que os animais tendo tumor, né, que a gente agora pegava o tumor e inoculava no modelo animal, essas linhagens aqui são linhagens derivadas de uma cepa de camundongo chamada B16, Black 6. Então, os camundongos C57 Black 6, eles, quando inoculados com a linhagem de melanoma, eles desenvolvem um tumor. A melaná, como não é uma célula tumoral, ela não gera um tumor. Então, embora seja uma linhagem cisgênica a essa cepa de camundongos. Então, o que a gente fez foi isolar do plasma as vesículas por centrifugação, de forma similar ao que a gente fez com meio de cultura, e quando a gente analisou o plasma desses animais, a gente viu que os animais com melanoma, né, com TM1 inoculado 2 ou 3 semanas depois, nesse caso, acho que foram 2 semanas depois, ou mais ou menos em torno de 20 dias, 3 semanas, a gente viu que o aumento das vesículas era evidente. E que essas vesículas apresentavam, aqui é um experimento de citometria, eles apresentavam uma dupla marcação para o fator tecidual, que é aquela molécula que eu falei para vocês que é importante para disparar a coagulação sanguínea, e também de um antígeno associado ao melanoma. Então, na verdade, esse quadrante aqui que vocês estão vendo é quando a gente consegue detectar na citometria de fluxo uma estrutura que tem uma marcação dupla. Ou seja, as vesículas que a gente isola do plasma desses animais com o melanoma, elas apresentavam marcação para fator tecidual e para o antígeno de melanoma. Então, cerca de 60% dessas vesículas totais aqui, a gente poderia dizer que eram provenientes do tumor e apresentavam um fator tecidual. Tá? Então, na época, o que a gente fez foi propor que, então, em alguns contextos, não todos, mas em alguns contextos, o que poderia acontecer é que as células tumorais poderiam liberar vesículas, que poderiam ser microvesículas, hoje a gente sabe que podem ser microvesículas ou exossomos, ou ainda vesículas menores que os exossomos. Essas vesículas poderiam cair na corrente circulatória. E se elas contivessem fator tecidual, elas poderiam auxiliar na formação de trombos em determinados contextos e em determinados tipos de câncer. Tá? Obviamente, nosso trabalho não foi o único, tem vários outros na literatura, com câncer de pâncreas. Na época, quando a gente trabalhou aqui, esse trabalho já tem quase 10 anos que a gente publicou. Quando a gente trabalhou com melanoma, foi criticado que era melanoma. Então, por que melanoma se é o pâncreas que é o que tem mais? Aí as pessoas produziram com trabalhos com pâncreas, mas posteriormente se mostrou isso para outros tipos de câncer, não somente no tipo de câncer pancreático, que é aquele mais associado à trombose. Bom, ocorre o seguinte, a linha do laboratório ela seguiu da seguinte forma, ocorre que o fator tecidual que a célula tumoral produz, ele, na verdade, não é produzido pela célula tumoral para causar trombose no paciente. Né? Então, na verdade, quando a gente pensa assim, legal, né? Então vocês viram que o fator tecidual produzido pela célula tumoral cai na corrente circulatória e gera trombose. Para quê? É que muita gente pergunta, para que o câncer quer gerar trombose? E, na verdade,
quando a gente olha o fator tecidual produzido pela célula tumoral, a gente vai entender que o principal papel dele, a princípio, na célula tumoral, não é causar trombose, mas é auxiliar a progressão do câncer. Porque, na verdade, o que acontece é que o fator tecidual, como ele é uma proteína de membrana, e isso explica por que ele precisa também da vesícula para poder chegar na corrente circulatória, porque na vesícula ele permanece preso à membrana, na célula tumoral ou em outros tipos celulares, ele consegue intermediar a clivagem de receptores de membrana, que são receptores de membrana que geram, assim, de uma forma bem simplificada, sinalização intracelular, que culmina com, eventualmente, alguns fenômenos pró-tumorais, como proliferação, inibição da apoptose, maior invasão e migração, angiogênese. Todos esses termos aqui, gente, estão associados à agressividade tumoral. Então, todo tumor que tem mais proliferação, ele é mais agressivo. Todo tumor que é capaz de fugir da apoptose, ele é mais agressivo. O tumor que invade mais e migra mais, obviamente, é mais agressivo, vai gerar mais metástase. E aquele tumor que tem maior suprimento sanguíneo será também mais agressivo. Então, trabalhos produzidos principalmente em meados da década de 90 e muito nos anos 2000, mostraram que, de alguma forma, o fator tecidual poderia auxiliar na clivagem de receptores importantes para todos esses fenômenos ligados à progressão tumoral. Além de também poder facilitar a ativação da coagulação, que, na verdade, teria um maior papel na disseminação das células tumorais na corrente circulatória. Então, quer dizer, de certa forma, essa ativação da coagulação na corrente circulatória, o objetivo do tumor não é gerar trombose. Ele não está necessariamente interessado na trombose, mas ele tem interesse na formação inicial desses fenômenos relacionados com pequenos trombos que podem auxiliar no carreamento de células tumorais daquele tumor primário para um sítio mais distante de forma mais eficiente. Então, hoje a gente sabe que, de alguma forma, o processo de coagulação e de recrutamento de plaquetas, ele pode auxiliar a disseminação do câncer dessa forma. Quer dizer, é bem mais complexo que isso, mas, em parte, pode ser por causa disso. Tá? Então, na época, a gente também ficou bastante interessado em saber o seguinte: bom, legal, se isso é verdade, se eu inibir a coagulação, será que eu inibo a metástase? E o que a gente fez na época foi trabalhar, então, com uma molécula chamada Ixolares, que é um potente inibidor da coagulação, que foi caracterizado a partir da glândula salivar de um carrapato. Um amigo meu fez isso anos atrás, aí a gente entrou em contato, conversou e a gente acabou desenvolvendo uma série de trabalhos super interessantes usando essa molécula. E o que a gente fez, então, foi inocular essa molécula intravenosamente em camundongos dessa cepa que eu comentei com vocês há pouco, 56. Nós inoculamos células de melanoma e essa inoculação foi feita somente de células ou de células com Ixolares. Eventualmente, a gente co-inoculava uma mistura de célula com Ixolares ou inoculava Ixolares um pouco antes, mas, enfim, o resultado final, basicamente, da história é que, quando a gente prevenia a coagulação nesses animais, o que a gente evidenciava era uma queda enorme na formação de nódulos metastáticos nesse modelo de melanoma, em que você consegue ver com grande facilidade esses nódulos, porque essa célula tumoral, nesse caso aí foi a B16F10, a linhagem, ela é muito pigmentada, então ela forma esses nódulos pretos. Então você vê com grande clareza esses nódulos na superfície dos pulmões dos animais 2 a 3 semanas depois da inoculação intravenosa, e vai depender do número de células, enfim. Aí tem variações na técnica, que não cabe falar aqui, mas que, de uma forma geral, quando você inocula intravenosamente uma célula capaz de gerar metástase, eventualmente, depois de um intervalo de tempo, você vai detectar essa metástase no sítio em que essa célula tem a preferência de migrar. No caso da B16F10, o pulmão é um sítio que ela gosta bastante. Tá? Bom, essa mesma molécula,
a gente usou para tratar camundongos imunodeficientes, são camundongos do tipo Newts, e, na verdade, a grande característica desses camundongos é que, por serem imunodeficientes, eles aceitam que você inocule neles uma linhagem tumoral humana. Então, por exemplo, aqui a gente usou uma linhagem de glioblastoma humano, chamado 87MG, e quando essa linhagem é inoculada no flanco dos animais, ela vai gerar um tumor, que pode ser, né, medido facilmente ao longo de semanas. E o que a gente viu na época, um trabalho que a gente produziu também já há uns 10 anos aqui no laboratório, o tratamento com doses crescentes dessa molécula anticoagulante era capaz de reduzir significativamente o crescimento dos tumores inoculados nesses animais. Então, a gente propôs, na época, que essa molécula ela poderia bloquear o fator tecidual na superfície da célula tumoral, bloqueando, então, num contexto extravascular, o crescimento do tumor, ou num contexto intravascular, a disseminação do tumor. Então, na verdade, bloqueando a coagulação, na verdade, bloqueando o fator tecidual, a gente poderia interferir tanto com o crescimento primário, quanto com a formação de metástases, desde que a gente conseguisse, obviamente, atingir um tipo de câncer em que o fator tecidual fosse importante para a progressão dessa linhagem no modelo animal ou, eventualmente, em paciente, desde que o fator tecidual fosse importante. Tá? Então, foi uma molécula bem interessante da gente trabalhar no laboratório. A gente nunca manipulou os carrapatos, que vocês estão vendo aqui. Ó. Na verdade, essa molécula, que a carinha dela está aqui, ó, a gente sempre trabalhou com ela recombinante, ou seja, essa molécula a gente já recebeu ela produzida por uma empresa específica que gerava essa proteína de forma não natural, vamos chamar assim, expressão em linhagem de célula, e a gente recebeu sobrenadante e isolava essa molécula para poder trabalhar in vitro ou in vivo, mas nunca a partir do carrapato. Tá? Bom, esse interesse nosso do fator tecidual em células tumorais, só para não parecer que, bom, então a gente trabalhou com isso anos atrás, ele permanece. Até hoje a gente tem interesse nisso. Mais recentemente a gente trabalhou também com tumores ginecológicos e a gente conseguiu trabalhar com um par de linhagens em que a gente tinha uma linhagem agressiva comparado com uma linhagem menos agressiva, tá? Quando a gente fala agressivo, na verdade, são vários parâmetros que são avaliados in vitro, por exemplo, como a capacidade de migração, a capacidade de invasão in vitro e de proliferação, eventualmente também, ou de resistência a um fármaco. Então, por exemplo, essa figura aqui, que foi de um trabalho de um ex-doutorando aqui no laboratório, mas ainda é no laboratório do Vitor, no trabalho de mestrado dele, que foi feito no INCA, ele mostrou que essa linhagem pouco agressiva, ela era mais sensível ao quimioterápico cisplatina do que essa linhagem casca. E o que a gente mostrou foi que o fator tecidual era muito diferentemente expresso entre a linhagem pouco agressiva e a linhagem mais agressiva. Outras moléculas também eram diferencialmente expressas. O receptor, que eu comentei há pouco, aquele que é clivado na superfície da célula tumoral, e essa molécula, essa proteína, que é uma proteína muito importante para quem trabalha com biologia tumoral, que é o EGFR, que é o receptor do fator de crescimento epidermal. Essa molécula aqui ela é muito importante no estudo do câncer de uma forma geral. Existem muitas terapias que são baseadas na inibição da sinalização desse receptor. Então, de uma forma geral, o que a gente viu é que mais ou menos acompanhava a expressão do fator tecidual desse receptor e do receptor acoplado às proteases da coagulação sanguínea. De uma forma assim, sumarizada, o que a gente mostrou no nosso trabalho foi que quando a gente ativava esse receptor de protease, esse receptor de proteína da coagulação sanguínea, a gente ativava ele na célula casca,
ela se tornava mais resistente à ação do fármaco in vitro. Então, na verdade, ó, aqui está mostrado morte celular, né? A linhagem tratada com fármaco quimioterápico, e quando ela era, antes do tratamento com quimioterápico, ela era tratada com um ativador desse receptor de proteína da coagulação sanguínea. Então, a gente viu que, na verdade, havia uma associação entre a ativação desse receptor e uma maior resistência à morte celular. Tá? Então, a gente propôs nesse trabalho aí, que foi desenvolvido pelo Vitor, publicado pouco tempo atrás aqui no laboratório, que, de alguma forma, o fator tecidual ele poderia aumentar a ativação desse receptor e haveria uma conversa desse receptor com o receptor importante lá para a célula tumoral, que é o EGFR, e, de alguma forma, isso poderia estar atrelado à produção de moléculas que poderiam interferir na morte celular. Tá? Então, isso tudo, na verdade, a gente desenhou não só pelos experimentos in vitro usando a linhagem celular, mas também por análise in sílico, ou seja, no computador, usando banco de dados, que é uma coisa bem interessante que a gente tem feito com muita frequência aqui no laboratório nos últimos tempos. Então, o que acontece é que a gente pode acessar dados gerados em pacientes, em amostras de pacientes, dados que são públicos, e a gente pode analisar esses dados de alguma forma, ou por uma bioinformática mais robusta, ou por uma bioinformática mais básica, mas o que a gente pode analisar, por exemplo, são coisas desse tipo aqui. Ó. A gente pode pegar, por exemplo, analisar a expressão de um gene e verificar se a expressão dele correlaciona, por exemplo, com sobrevida. Por exemplo, essa figura aqui a gente gerou, embora não seja inédita ou não fosse inédita na época que a gente publicou, porque, como eu falei para vocês, EGFR é um receptor muito estudado em câncer, mas a gente confirmou que, na nossa análise, quando a gente analisava, pacientes com baixa expressão apresentaram uma sobrevida maior do que indivíduos com uma alta expressão desse receptor. Isso não aconteceu para o fator tecidual. Então, a gente vê isso por estatística, análise estatística, mas para o receptor PAR2, sim. Os pacientes que apresentaram maior expressão desse receptor tiveram uma sobrevida menor do que os que não tiveram alta expressão no receptor. Então, na verdade, esse trabalho, essa figura que a gente propôs aqui, na verdade, ela vem de um conjunto de análises in vitro com linhagem celular e de uma análise in sílico usando banco de dados de amostras de pacientes com câncer. Tá? Obviamente, nesse caso, é o mesmo tipo de câncer. Tá? A gente usou amostras in sílico, né, de paciente de câncer cervical e as linhagens eram de câncer cervical também. Tá? Bom, voltando lá para a história da trombose e câncer, se a gente olha lá o score de Corona, tinha outras coisas ligadas também, por exemplo, a contagem de plaquetas. Sabe-se bem que muitos tipos de câncer, quando a gente tem uma contagem alta de plaquetas, pode ser associado à trombose. A gente quis estudar isso também, a gente usou linhagens de câncer de mama, nesse caso aqui, comparando naquele quadrinho, uma linhagem mais agressiva com uma linhagem pouco agressiva. Tá? Então, essas linhagens são, esse mais ou menos agressivo vem da capacidade, né, in vitro, de, por exemplo, gerar invasão ou migração, do tumor que elas foram retiradas inicialmente, capacidade de gerar metástase, e a gente já tinha mostrado aqui no laboratório que essa linhagem MDA-MB231, que é um câncer de mama humano agressivo, tinha alta expressão do fator tecidual, e a MCF7, que é o câncer de mama pouco agressivo, tinha baixa expressão dessa proteína. Mas a gente quis avaliar se elas teriam um papel em plaquetas também. Então, a gente isolou as vesículas extracelulares dessas células, está aqui mostrado. A gente não viu grandes diferenças entre a quantidade de vesícula secretada pela linhagem mais ou menos agressiva, tá? Mas o que a gente percebeu é que essas vesículas elas poderiam, sim, ligar as plaquetas e
ficar aderidas às plaquetas, independente se fosse uma vesícula de célula pouco ou muito agressiva. Aqui é um experimento de citometria que a gente marcou as vesículas com um corante fluorescente e a gente depois fez uma aquisição no citômetro para ver se o corante estava presente nas células. Então, na verdade, o que a gente fez aqui? O corante está presente na vesícula, tá? Mas quando eu observo no citômetro as plaquetas adquirem fluorescência. Por quê? Porque elas foram capazes de interagir com as vesículas e então essas plaquetas se tornaram de uma ausência de fluorescência para uma presença de fluorescência aqui em cinza escuro. E, na verdade, a ligação da vesícula à plaqueta não é dependente do grau de agressividade dessa célula tumoral que está gerando. Porém, as vesículas das células mais agressivas, que são as células MDMB231, são capazes de promover a agregação plaquetária, enquanto as vesículas provenientes da célula pouco agressiva praticamente não são capazes de gerar agregação plaquetária. Isso aqui é um ensaio em que a gente isola plaquetas humanas, a gente lava essas plaquetas, fica com essas plaquetas em suspensão, e a gente, quando estimula essas plaquetas com um agregante de plaqueta, como, por exemplo, a trombina, que é o que está representado aqui nesse quadradinho aberto, as plaquetas agregam. A gente vê isso basicamente por transmitância de luz. E algo similar acontece quando, ao invés de colocar trombina, eu adiciono vesícula de célula tumoral agressiva. Porém, as vesículas de célula tumoral não agressiva não foram capazes de fazer isso. Tá? Então, o que a gente propôs na época foi que, basicamente, a gente poderia ter aí um outro mecanismo, né, diferente daquele que a gente mostrou lá no trabalho do fator tecidual, que por si só é um fator que promove a coagulação, mas a gente poderia ter um componente de que a vesícula poderia ter algo que induziria a agregação plaquetária e, dessa forma, poderia contribuir para a agregação plaquetária e para a trombose. Tá? Então, não só isso, mas tem outros trabalhos que mostram diferentes mecanismos pelos quais vesículas de células tumorais poderiam promover a agregação plaquetária. Bom, mais recentemente, aí, se der tempo eu falo no estudo, senão eu escolho alguns slides, a gente ficou muito interessado num outro componente do score lá do Corona, que foi a contagem de leucócitos. Então, também, assim como a contagem de plaquetas elevada poderia ter associação com a ocorrência de trombose, a contagem de leucócitos elevada também, em muitos tipos de câncer, é associada à trombose. E isso aqui ficou provado lá no score de Corona e em outros trabalhos que avaliaram tipos específicos de câncer. Como é que leucócito poderia interferir na trombose? A resposta, parcialmente, para essa pergunta está aqui nesse trabalho, é uma revisão do Trends in Immunology, que foi publicado 2 anos atrás, que mostra que, na verdade, hoje a gente sabe que várias células do sistema imune podem contribuir para a trombose, nesse caso aqui venosa, mas não só para a trombose venosa, para a trombose arterial também. Então, vocês vão ver aqui, essa figura aqui, ó, isso aqui seriam as células endoteliais. Então, a gente está falando de vaso sanguíneo, tá? Então, a gente está olhando para o lado de dentro, né, onde o sangue circula, e a gente está vendo aqui neutrófilo e monócitos como células capazes de contribuir para a trombose de alguma forma. Vários trabalhos, eu diria que aí, basicamente, anos 2000, consolidaram de uma forma bem importante um contexto em que células imunes distintas poderiam contribuir. Uma dessas células é o neutrófilo, um tema que a gente se interessou nos últimos anos aqui no laboratório, que foi o das redes extracelulares de neutrófilos, que são, na verdade, basicamente um material que pode ser gerado pelos neutrófilos, mas não exclusivamente pelos neutrófilos, tá? Porque se a gente pensar em redes de DNA,
em redes extracelulares. Hoje a gente já sabe que outros tipos celulares são capazes de fazer isso, mas originalmente, lá no trabalho da Science dos anos 2000, que o grupo do Zinklinski demonstrou isso, ele basicamente mostrou isso para os neutrófilos como sendo uma rede de DNA e proteínas que era formada a partir de um fenômeno que resultava na morte do neutrófilo e na extrusão do material que basicamente era a mistura do núcleo dessa célula com grânulos do neutrófilo, e o resultante disso é a extrusão de uma rede de DNA composta obviamente, de DNA, proteínas nucleares e proteínas dos grânulos. E outras proteínas também. Tem vários trabalhos que tentam catalogar as proteínas presentes nessa rede, e ela é bem variada. Tá? Mas na época, quando o Zinklinski mostrou isso, ele mostrou que essas redes poderiam ter ação bactericida. Poucos anos depois, embora seja aqui um trabalho de 2012, mas assim, isso é uma revisão, poucos anos depois, se mostrou que essas redes de neutrófilos poderiam ligar e matar bactérias e outros patógenos, foram mostrados mais recentemente, mas também poderiam se ligar a plaquetas. E poderiam ativar as plaquetas. E poderiam contribuir para a formação de um trombo. Então, com essa história em mente, o que a gente fez no laboratório foi buscar um modelo em que a gente pudesse comparar ou estudar as redes extracelulares de neutrófilos no contexto da trombose e câncer. O que a gente acabou usando no laboratório foi um modelo de tumor mamário também. Aqui, o background dessas células é o modelo, a cepa BALB-C, que é aquele camundongo branquinho. Não é o suíço, aquele mais comum, mas é talvez o segundo mais comum. E essa cepa BALB-C, quando a gente inocula a linhagem de câncer de mama na glândula mamária desses animais, fêmeas, a gente desenvolve um tumor que é bem detectável mais ou menos na terceira semana da inoculação dessa quantidade de células que está indicada aqui. Curiosamente, a gente começou a trabalhar com um par de linhagens, uma linhagem chamada 67NR e uma outra linhagem chamada 4T1, que, embora tivesse um crescimento muito similar, elas apresentam uma diferença tremenda na capacidade de gerar metástase. E, na verdade, aí eu estou falando de metástase espontânea. Metástase, na verdade, de células tumorais que saíram daqui, da glândula mamária, e foram se alojar em outro lugar. Nesse caso aqui, a gente fez no laboratório controle, foi o pulmão. Tá? Então, se a gente pega esses animais 28 dias depois da inoculação de células tumorais, a gente vê presença de metástase quando a gente inocula essa linhagem, 4T1, mas não quando a gente inocula essa linhagem 67NR. Então, na verdade, essa diferença aí, a gente pode chamar de diferença de agressividade, como eu chamei em outras que a gente viu, mas nesse caso uma diferença que é detectada em vivo, né? A capacidade de metástase é uma capacidade muito importante para definir a agressividade celular. Bom, o que a gente fez na época, e isso eu já estou falando agora de história de 5, 6 anos para cá no laboratório. A gente pegou esses animais em que a gente inoculou a célula tumoral e nesse momento aqui da terceira semana, a gente fez um hemograma. Como é que a gente faz? A gente retira o sangue desses animais e a gente via para o laboratório e faz um hemograma, contagem automática. Então, nesse hemograma que a gente fez desses animais, a gente observou que os animais inoculados com a linhagem mais agressiva apresentavam um aumento dramático do número de neutrófilos, que é um leucócito, diferentemente, e de monócitos também, e um pouco de plaquetas, diferentemente do que acontecia com o animal inoculado com a linhagem pouco agressiva, 67NR. Então, essa linhagem ela não causava mudanças importantes no hemograma.
a gente mostrou que o sangue desses animais apresentavam marcadores indiretos da formação de NETs, então mieloperoxidase plasmática e DNA livre. Eles apresentavam níveis mais elevados. Eles, na verdade, eu estou falando dos animais com tumor mais agressivo. E, interessantemente, o que a gente fez nesses animais com tumor foi submeter esses animais a um modelo de trombose que a gente evoluiu no laboratório, em que, na verdade, a gente agora não submetia o animal à inoculação do corante. A gente simplesmente restringe o fluxo, faz uma estase, lá, comentada pelo Trousseau, pelo Rudolf Fischer, anos atrás. Então, a gente faz uma estase na via cava inferior, num local bem específico, reduz o fluxo em cerca de 80%, 90%, e essa restrição de fluxo, ela causa um processo hipóxico que culmina com a formação de um trombo. E esse trombo pode ser retirado e pesado, por exemplo. Então, por exemplo, animais controle sem tumor geram em 6 horas trombos em torno de 1 miligrama. Legal. Praticamente todos os animais formam esse trombo. Os animais com tumor pouco agressivo geram trombos que podem ser um pouco maiores, pode não ter trombo, mas na média também na faixa de 1 miligrama. E quando a gente olha os animais com tumor 4D1, quer dizer, eu inoculei a célula na glândula mamária, esperei 3 semanas e peguei esse animal e submeti a esse processo de restrição do fluxo, em 6 horas eles formam um trombo que é praticamente o triplo do tamanho dos trombos vistos nos animais controle ou nos animais que têm um tumor menos agressivo não metastático. Então, na verdade, essa é uma figura bem importante para o nosso trabalho, porque ela mostrou que animais com esse tumor mamário superagressivo têm um estado protrombótico estabelecido. Como é que a gente associou isso às NETs? A gente fez uma abordagem, 2 abordagens, uma delas farmacológica, que a gente usou um inibidor da formação de NETs, uma molécula que inibe uma enzima importante nessa etapa da descondensação do DNA e da formação desse material antes da extrusão do núcleo da rede. Ou a gente fez um tratamento com uma molécula que simplesmente quebra a rede, que é a DNase. Nos 2 casos, o que a gente viu, tanto a DNase quanto um inibidor farmacológico dessa enzima, que ajuda na formação das NETs, a gente viu uma redução drástica na formação dos trombos nos animais com o tumor agressivo implantado 3 semanas. Então, esse experimento também é muito importante para a gente, porque ele fez um link direto entre o estado protrombótico exacerbado dos animais com o tumor agressivo e a formação de NETs, para ajudar na formação desse trombo. A gente teve a oportunidade de mostrar também que as vesículas extracelulares isoladas a partir daquela linhagem agressiva, elas geram formação de redes extracelulares diretamente. Então, se a gente pega o neutrófilo isolado de um animal sem tumor e estimula com vesículas da linhagem tumoral, a gente observa a formação de redes extracelulares de neutrófilos in vitro. E a gente postulou, então, que dessa forma poderia ser um outro papel também importante para as vesículas, ajudando, quando houvesse, por exemplo, aumento do número de neutrófilos, poderiam facilitar a formação de NETs e isso poderia impactar na formação de trombos. Tá? Para não ficar muito extensa a palestra, eu vou falar nessa parte um pouco mais rápido, mas o que a gente sempre ficou pensando é o seguinte, bom, legal, interessante, né? O tumor gera trombose e a trombose tem um impacto negativo para o paciente. Mas será que
quem gera trombose? Ou o contrário, quem gera agressividade tumoral? Será que a ocorrência de trombose não é eventualmente uma coincidência e não uma coisa que realmente seja uma intenção do tumor? Quer dizer, em outras palavras, será que, por exemplo, uma molécula como essa interleucina, que é a interleucina 1 beta, foi mostrado num trabalho da Nature como sendo importante para facilitar a metástase, ela poderia ter um papel na trombose? E, eventualmente, a gente poderia dizer que, olha, não, a mesma molécula, ela ajuda na agressividade do tumor, mas, coincidentemente, ela ajuda na trombose. O que a gente fez foi o seguinte, a gente mostrou que essa linhagem mais agressiva, em comparação com a menos agressiva, ela realmente produz mais IL-1-beta, tanto na linhagem na garrafa de célula, quanto no tumor dos animais. Então, a gente fez aqui uma comparação in vitro com in vivo e a gente viu que se a gente inibisse a IL-1-beta, a sinalização da IL-1-beta com uma molécula, um fármaco chamado ananquina, a gente só observava efeito no crescimento da linhagem agressiva nos animais. Então, a gente inoculou, a gente começou a fazer o tratamento a partir do dia 14, mais ou menos aqui, ó, e a linhagem agressiva tem um impacto importante no crescimento primário, mas a linhagem pouco agressiva não tem um impacto importante. Quer dizer, na verdade, a IL-1-beta que é produzida pela linhagem 4T1, ela é importante para o crescimento do tumor. E outros trabalhos mostraram que seria importante também para a metástase, como, por exemplo, o trabalho anterior que eu mostrei para vocês da Nature. O que a gente mostrou é que o tratamento com aquele bloqueador de IL-1-beta, na verdade, ele é um antagonista do receptor de IL-1-beta, ele também foi capaz de reduzir marcadores sistêmicos da formação de NETs e ele foi capaz de reduzir significativamente o peso dos trombos desses animais com tumor inoculado. Então, aqui a gente viu que aquele bloqueio da sinalização de IL-1-beta reduziu significativamente o tamanho dos trombos. A gente usou também um outro inibidor, que na verdade esse inibidor ele bloqueia a produção de IL-1-beta, e a gente também viu a redução do tamanho dos trombos. Com isso, a gente propôs que, na verdade, por exemplo, IL-1-beta, que é um fator que pode ter potencial importância para o crescimento primário ou para a disseminação metastática do tumor, também poderia ter uma importância para a trombose associada ao câncer nesse modelo. Tá? Mais recentemente, aí agora eu vou falar, talvez nos últimos 3 anos, a gente ficou interessado também em saber como que essas estruturas, né, que é uma representação de um neutrófilo formando NETs, como é que eles poderiam impactar o crescimento primário. Porque trabalhos recentes da literatura, e aí eu estou falando tipo 5 anos para cá, começaram a mostrar que essa célula, que a princípio é uma célula de defesa do nosso organismo, em algum momento, durante a ser célula de defesa, ela passava a ajudar na progressão do câncer. E agora eu já estou falando fora do vaso, né? Eu não estou falando mais de trombose, estou falando de como que essa célula aqui é uma célula típica da corrente circulatória, como é que ela poderia sair da corrente circulatória, chegar no tumor e, mais do que isso, ao invés de combater o tumor, ela começa a ajudar o tumor. Então, a gente ficou interessado em ver como é que as NETs poderiam fazer isso também. A gente usou uma abordagem interessante no laboratório, que foi isolar as NETs. Então, a gente pegava sangue de doadores saudáveis, nós mesmos aqui no laboratório, a gente estimulava esse neutrófilo isolado, né, depois que isolava ele, com um indutor de NETs, e isolava a NET. Então, essa NET em contato com uma linhagem celular, ela poderia fazer alguma coisa? A gente escolheu uma linhagem pouco agressiva. Foi aquela MCF7, é o carcinoma mamário humano, pouco agressivo. E o que a gente começou a observar foi o seguinte, por exemplo, as NETs
aumenta a migração dessas células MCF7. Então, essas células elas têm como característica in vitro a capacidade migratória baixa, mas se eu pré-trato essas células com essas redes de neutrófilos, elas aumentam esse potencial migratório. Se eu pré-trato essas células com NETs isoladas, elas passam a aumentar muito a produção de L8, receptor dessa citocina, IL6, a gente mostrou IL1-beta também, proteases do tipo metaloprotease, que são importantes para o fenômeno metastático, olha a diferença, mais de 100 vezes. E também ela altera o perfil de produção de proteínas envolvidas num fenômeno em que a célula que tem uma característica mais epitelial, ela passa a adquirir uma característica mais mesenquimal. E isso está muito associado ao fenômeno de metástase. Tá? Novamente, com aquela história dos bancos de dados, a gente acabou esbarrando com esse trabalho aqui, que é um trabalho que eles, e isso agora a gente já sabe melhor que é mais comum, as pessoas tentam desenhar uma assinatura dentro daquele monte de genes que são expressos no tecido, uma assinatura para olhar um tipo celular. Então, por exemplo, a gente usou a assinatura que foi usada nesse trabalho da PLOS ONE e que era uma espécie de uma assinatura para neutrófilos. E o que a gente fez foi aplicar essa assinatura dentro do banco de dados do câncer de mama. E aí agora eu estou falando do câncer de mama humano. O que está definido aqui nessas letrinhas são os subtipos de câncer de mama, por classificação molecular, tá? Do luminal A até o basal, e que, na verdade, é desde o tipo de câncer menos agressivo, em que a sobrevida é enorme, até o subtipo de câncer bem agressivo, metastático, e cuja sobrevida, infelizmente, é baixa, comparado, assim, dentro de uma escala de tempo de 5 anos, por exemplo. Tá? E o que a gente viu é que a presença desses genes típicos de neutrófilos são mais frequentes nos tumores mais agressivos. Quer dizer, é como se a gente tivesse mais neutrófilo nos tumores que são mais agressivos, de mama. Lembra que a gente, nesse trabalho com NETs, a gente tem um interesse particular no câncer de mama. E quando a gente pegou e fez uma correlação entre esses genes de neutrófilo, que são os que estão mostrados em cima, e os genes que a gente chamou de genes associados à agressividade tumoral, como, por exemplo, a interleucina-beta, interleucina-6, interleucina-8, receptor de IL-8, metaloproteases. Todo mundo que está em verde aqui significa que houve uma correlação positiva. O que significa isso? Significa que quanto mais existe naquele tumor um gene típico de neutrófilo, mais a gente vê um gene típico de uma molécula agressiva. Então, todo mundo que está em verde aqui, tem esse P menor que 0,0001, foi correlação positiva. E eu estou falando aqui de amostra de paciente. Então, nesse trabalho aqui, o que a gente propôs é que, na verdade, a gente propõe que quanto mais neutrófilos presentes naquele ambiente tumoral, maior a produção de moléculas tumorais e, possivelmente, maior a chance desse tumor gerar metástase. Tá? O que está em vermelho foi uma correlação negativa. E a gente viu isso muito fortemente com essa proteína aqui, a E-caderina. E-caderina é uma proteína tipicamente expressa por célula epitelial, menos agressiva. Ao passo que a N-caderina é uma molécula tipicamente expressa por células mesenquimais, mais agressivas. Isso no contexto do tumor. Olha o que a gente tinha visto antes. Redução de E-caderina in vitro por uma linhagem. E olha o que a gente vê na análise de paciente. Redução de E-caderina quando aumenta o gene de neutrófilo. Então, a gente ficou bastante feliz por essa correlação entre o que a gente viu in vitro e o que a gente vê com análise de material
proveniente, né, de material de paciente. Por quê? Porque isso permite para a gente montar hipóteses. Então, por exemplo, a nossa hipótese é de que se eu, de certa forma, conseguir interferir com a formação de redes de neutrófilos, seja interferindo com uma molécula que possa estar interferindo indiretamente com a formação dessas redes, ou na própria aumento do número de neutrófilos, né, como é o caso de uma citocina chamada G6F, ou, eventualmente, eu conseguir reduzir a formação de vesículas que vão para o sangue, eu poderia pensar em várias formas de intervenção farmacológica que poderiam impactar a trombose associada ao câncer, mas poderiam também impactar a própria progressão tumoral. Vocês lembram do exemplo daquela molécula do ananquira. O que o ananquira é? O ananquira ele é um fármaco usado para artrite reumatoide. Então, será que um fármaco como esse poderia reduzir a trombose e, ao mesmo tempo, reduzir o crescimento do tumor? E, quem sabe, reduzir também a metástase? Quer dizer, eventualmente, o que a gente propõe a partir dessa figura aqui é que, de alguma forma, as células tumorais podem conversar com os neutrófilos e esses neutrófilos poderiam ajudar na trombose associada ao câncer ou ajudar na própria progressão do tumor. Se a gente conseguir romper essa conversa, a gente poderia atacar os dois lados ao mesmo tempo. Tá? E, na verdade, o sumário aí do que eu chamaria assim, que são os nossos grandes goals, assim, principalmente do trabalho que eu mostrei para vocês, é que alguns fatores que medeiam o crescimento tumoral e a metástase poderiam ser fatores que também medeiam o estado protrombótico. Se a gente pudesse usar esses fatores como alvo, quem sabe a gente não poderia simultaneamente contrapor a trombose associada ao câncer e contrapor também a própria progressão do tumor. Tá? Bom, esse é um trabalho que tem sido feito em colaboração com muita gente. Tá? Obviamente, se a gente for olhar coautores dos trabalhos, tem muito mais gente, mas assim, aquelas pessoas que eu conversei diretamente são basicamente essas pessoas que estão aí. Tá? Então, são pessoas que vieram de diferentes instituições, dentro e fora do Brasil, dos Estados Unidos, da Dinamarca, enfim, do Brasil principalmente, Fiocruz, daqui do FRJ, da Unicamp. Eu sou um cara que colabora com muita gente e só dessa forma que a gente consegue fazer esses trabalhos tão completos. Agência de fomento, obviamente, porque nada disso é barato. Claro que tem coisa muito mais cara e tem coisa mais barata, como a bioinformática, mas não adianta só ter um banco de dados que é aberto de graça se você não souber analisar. Então, na verdade, a conjunção das colaborações com o financiamento é crucial para a gente conseguir gerar dados e, obviamente, mãos, né, para poder trabalhar nisso. Eu, ao longo desses 18 anos, tive a oportunidade de supervisionar muita gente. Então, essa foto aqui é legal porque ela representa aí uma boa galera que já passou ou que ainda está no laboratório. Isso aqui foi num congresso que a gente foi alguns anos atrás, quando ainda era possível, né, reunir presencialmente. A gente vai voltar, mas parte do que está aqui atrás, dessas medalhinhas vermelhas aqui, vieram desse congresso, que a gente teve alguns trabalhos avaliados lá no Score dos Melhores, e lá em casa, que a gente tem feito um evento que eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir fazer em dezembro, espero, estou aqui torcendo, para reunir o pessoal que está trabalhando hoje ainda, ou eventualmente alguém que já passou pelo laboratório, Andréia, por exemplo, e gerações aí que estão por vir. Tá? Então, essa galera aí que foi do laboratório, ou que ainda está no laboratório, eu acho que a maioria também, bom, está listando a maioria, tá, mas eu acho que eu não esqueci de ninguém, foi uma boa galera que trabalhou como IC, ou mestrando, ou doutorando, ou só como pós-doc, ou como todas as categorias, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Então, basicamente, eu espero que eu sei que assim não é muito fácil, o tema é árido, mas eu tento colocar de uma forma assim um pouco mais básica, que a gente consiga
passear um pouquinho em cada tema, sem se aprofundar muito, mas ter uma boa noção daquilo que a gente faz no laboratório. Tá? E é isso, gente. Se tiverem perguntas, fiquem completamente à vontade para falar, só se quiserem, ou para colocar no chat, pode ser também. Enfim, eu agradeço aí a atenção de vocês. Espero que tenha sido possível, pelo menos vocês terem assim, uma noção aí da... Não é só a ponta do iceberg, mas pelo menos o iceberg, né? Aquela parte que a gente vê. Acho que essa apresentação dá para ter uma boa ideia. E a gente segue no laboratório, a gente continua aí trabalhando com as nets isoladas, a gente está vendo outros fenômenos ligados à agressividade, a gente gosta muito do neutrófilo também, então a gente tem trabalhado com neutrófilo, bancos de dados, a gente ama os bancos de dados, então a gente tem buscado colaborações para trabalhar de uma forma mais robusta com esses bancos de dados, enfim, é isso. Alguém quer falar alguma coisa, quer complementar, quer perguntar? Professor, Fique boa à tarde. vontade. Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, prazer. Parabéns pela aula, muito legal, muito didático, senhor. Bem bacana. Eu fiquei assim pensando, eu queria perguntar para o senhor para saber a opinião, né, do senhor, é uma curiosidade, né? O senhor Uhum. acha que, mediante esses resultados, tudo que o senhor está encontrando, seria plausível ou interessante pensar que um tratamento de um câncer poderia ser feito através de um coquetel de fármacos? Ou seja, uma sinergia de moléculas que pudessem interferir em diversos processos e assim possibilitar que, por exemplo, uma quimioterapia funcione melhor, ou então até que tenha uma menor taxa de progressão e assim o sistema imune também consiga combater, ou algo nesse sentido? Pois é, Sérgio, a ideia, na verdade, o que as pessoas acreditam? Elas acreditam que, na verdade, vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir a cura, mas a gente vai conseguir o controle do câncer. Quer dizer, algumas doenças que hoje são incuráveis, basicamente o que a gente tenta fazer é controlar. Então, e claro que o que se tenta também é com qualidade de vida. Também não adianta você controlar e não, o cara ficar lá todo detonado. Mas eu acredito que sim. Na verdade, talvez o grande segredo seja esse, seja você tentar cortar pontos diferentes que contribuem para a progressão do tumor ou para alguma comorbidade, como é o caso da trombose associada ao câncer, e com isso você vai progressivamente controlando a doença. Então, quer dizer, imagina o seguinte, aquela figura que eu mostrei lá dos subtipos de câncer de mama, ela é interessante, porque se você olha lá do luminal até o basal, o que é aquilo? Vai desde um subtipo de câncer de mama em que você, ao diagnóstico, você conversa com o paciente e fala, olha, o seu tipo de câncer é pouco agressivo. A probabilidade do tratamento funcionar, do cirurgia, pós-cirurgia funcionar para o controle da doença, é grande. Diferentemente do outro subtipo, lá do outro lado, que é o basal, que já é um subtipo que você não vai fazer esse tipo de promessa, você não vai dizer que, olha, vamos fazer cirurgia e está tudo bem, porque num percentual razoável de paciente não está tudo bem. Eventualmente se faz a cirurgia e se descobre depois as metástases, e normalmente um câncer metastático, ele normalmente vai evoluindo de uma forma desfavorável e não tem cura. Então, qual seria a ideia? Imagina se a gente conseguir converter um câncer como esse, que é o basal, num comportamento que se aproxime mais do luminal, que é o menos agressivo. Já seria ótimo, né? Então, claro que o ótimo é você ter a cura total, mas vamos dizer que a gente consiga, para um percentual grande de pessoas, converter um tipo de câncer que tem um perfil mais agressivo para um perfil menos agressivo. Eu acredito que sim, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, um coquetel de moléculas, de fármacos e de abordagens talvez seja o caminho mais imediato para a gente tentar controlar a doença. E quando a gente conseguir controlar, a gente vai ter maior sobrevida, vai ter uma qualidade de vida, enfim. Acho que o caminho é esse mesmo. Legal, professor. Legal, obrigado. Nada, que isso, prazer. Mais perguntas, gente? Alguém mais se anima aí de perguntar alguma coisa?
Eu vou encerrar a gravação. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Tainá, abriu o microfone. Quer perguntar? Oi. Pergunte. Quero sim, não, é uma curiosidade, na verdade. Primeiro, obrigada pela aula. Não, é porque quando você apresentou primeiro as vesículas extracelulares, que você fez isolado por ultracentifugação, você denominou como microvesículas. Esse isolado foi mais enriquecido com microvesículas ou também tinha exossomos? É que depois você falou como vesículas extracelulares. Pois é, na verdade o que acontece na época, né, que a gente fez esse trabalho uns 10 anos atrás mais ou menos, era fácil você chamar uma população que você isolou por centrifugação diferencial de menor rotação de microvesícula, e aí você dizia que o conteúdo de vesículas menores era menor, porque você não usou uma centrifugação capaz de popular essas vesículas menores, né? Hoje em dia já não é mais tão simples usar esse tipo de conversa, né? Mas assim, na época a gente usou um procedimento que realmente enriquecia o nosso material com vesículas nessa faixa de meio a 1 micrômetro. Então a gente chamou de microvesícula por causa disso. Mas a gente sabe hoje que é muito difícil você centrifuga 20.000 e você vai ter só microvesícula. Centrifuga 100.000 você vai ter só exossomo. É praticamente impossível você isolar dessa forma uma única população, né? Então, até porque elas coincidem no tamanho também. Então, existe uma faixa. Então, tem um overlap no tamanho. Então, não, eu diria que assim, na época a gente usou o termo por causa disso. A gente não aplicou a centrifugação alta capaz de aumentar a população de exossomo. Não sei se você reparou, mas um pouquinho depois no trabalho das plaquetas já era exossomo. Então a gente usou o ExoQuick, a gente usou uma centrifugação maior, quando a gente só usou sobranadante de centrifugação, enfim, a coisa vai mudando, né, ao longo do tempo, e a designação de vesícula extracelular te deixa um pouco mais assim folgado para não ter que se comprometer com quem você está trabalhando. Essa é a verdade. Sim, então é isso. Verdade. Tá bom, obrigada.